Querida comunidade escolar, Colégio Concórdia, querida comunidade de Cristo, vejam que eu separei algumas imagens aqui, logo a seguir. Os professores aí vão logo identificar, né? O que é aquilo ali? É a famosa experiência do feijão. Essa é uma das primeiras experiências que a criançada faz no colégio, né? Essa é uma das lembranças assim que eu mais tenho viva na minha cabeça, né, do tempo do colégio, a experiência do feijão. Eu vi a professora pegando ali um recipiente e ela molhou o algodão e aí botou ali dentro um feijãozinho. E eu lembro que ela disse para nós, né, a professora Carmen de Ciências, né, lá em Pelotas, lá no interior ali, ela disse assim, tá pronto, né, agora é só esperar. Agora é só esperar. E aí a gente achou assim, mas a pergunta que não quer calar, né? Esperar? Esperar quanto? Né? Quanto tempo eu tenho que esperar para isso aqui acontecer? Vai ficar até quando assim? E ali alguns alunos assim, eles plantam ali, eles colocam ali dentro e muitos ficam em cima ali, né? Ficam em cima olhando, tá, mas quando que vai acontecer a mágica, né? Quando que vai ser? Vai ser agora? Vai ser já? E na experiência do feijão é tranquilo. Germina em 3 dias. No 4º dia já dá para ver uma folhinha ali, já dá para ver o resultado. É rapidinho, 4 dias. Começa essa experiência na segunda-feira, na quinta já dá para ver alguma coisa. Não leva tanto tempo. E aí a gente lembra de todo o cuidado. Olha, mas para isso acontecer, ainda precisa da quantidade de água certa. Não pode muito, mas também não pode botar tão pouco. Ah, o sol é importante, a luz. Não pode muito, senão vai torrar no sol. Ah, mas o importante também é que tenha ali um pouquinho de luz. Quanto tempo demora para germinar uma semente, né? Para frutificar e posteriormente alimentar alguém? Aí vocês vão dizer, depende, né, pastor? Depende de que semente a gente está falando. E aí eu quero que vocês se lembrem da história, da parábola que nós ouvimos no Evangelho. Jesus não falou do tempo que a semente demora para germinar. Ele contou toda a parábola, mas ele não falou do tempo. Ah, e depois de fazer isso demora tanto tempo. Ele não falou do tempo. Ele mudou o foco. A questão não é o tempo aqui. A questão é a abundância do semear, a quantidade das sementes, a riqueza de tudo aquilo que foi jogado para então frutificar. É claro que Jesus não estava dando uma aula de botânica, né? Não era uma aula de ciências, o que ele estava querendo fazer ali naquele momento. E muito menos falando assim de uma semente material. Ele não estava falando de uma semente mesmo. Lá o pessoal sabia plantar. Todo mundo plantava, todo mundo semeava. Quem não semeava, conhecia alguém que semeava. Quem não semeava, se beneficiava de alguém que semeava. Então lá todo mundo sabia o que era uma semente. E aí Jesus conta, eis que aí o semeador saiu para semear. Imaginem agora assim, ó, no próximo slide ali. Imaginem agora uma semente assim, sendo plantada em 1902 aqui na nossa cidade, em Porto Alegre. Imaginem assim recursos escassos, condições duvidosas, a preocupação com aquilo que ainda era incipiente. Um pastor só, e também era o professor, 10 crianças na primeira semana de aula, ali em setembro. A desconfiança daqueles que olhavam de fora. Ah, mas será que isso aí vai funcionar? Como se diz assim, né, nas plantações ali na agricultura, será que essa planta vai vingar? Será que vai para frente? Será que vai germinar? O ponto da parábola de Jesus que nós ouvimos é que o semeador não poupou recursos.
Ele não poupou esforços no plantio, na semeadura. E olha que os desafios eram vários. Jesus listou ali na parábola também. Tinha aves que comiam o que ia caindo pelo caminho. Tinha um solo rochoso, daí ali tinha pouca terra. Aí até cresceu, mas não tinha raiz. E se não tem raiz, aí a ciência ensina para a gente tudo direitinho. Não recebe nutrientes, vem o vento, leva embora. Tudo fica fragilizado ao máximo. O outro problema eram os espinhos, estavam crescendo forte, sufocavam a semeadura. E numa perspectiva meramente humana, pode voltar lá, Fernando. Mas será que vale a pena investir tanto esforço, tanto recurso ali? Humanamente falando, numa perspectiva em que esquece o cuidado e a providência de Deus, não haveria comunidade escolar do Colégio Concórdia. Porque as aves talvez poderiam comer pelo caminho a semeadura, ou os espinhos sufocariam a semeadura. Ou a raiz seria muito fraca e não duraria 3, 4 dias, muito menos 120 anos. Com isso, queridos amigos, amigas, queridos irmãos e irmãs em Jesus, na parábola de Jesus, a palavra de Deus, a proclamação sobre o reino dos céus aqui onde a gente vive, era lançada insistentemente aos ouvidos e aos corações de todos. Todos, sem exceção, insistentemente, indiscriminadamente, abundantemente, para todos os lados. O semeador saía a caminhar e para todos os lados semeava. E alguém dirá, mas que falta de planejamento estratégico, né? Veja, olha só as chances de alguma coisa germinar ali, né? Porque das 4 semeaduras, 3 tinham problemas, 75% de chance de erro. Isso aí não vai dar certo. 3 solos não eram bons, não eram apropriados. Um só era apropriado. E sabemos disso, que na sua história, na sua comparação, Jesus, o Senhor da vida e da morte, das coisas que permanecem para sempre as mesmas, quando tudo ao redor vai mudando, ele não poupou os recursos para fazer com que a sua palavra chegasse aos ouvidos de todos, também através do Colégio Concórdia. E especialmente porque o Colégio Concórdia subsistiu, permaneceu, fortaleceu-se, cresceu e frutificou, porque fora plantada, enraizada na palavra de Deus. 120 anos depois, nós somos as pessoas assim que desfrutam desse esforço. Nós que colhemos os louros, os frutos, o empenho, a dedicação de tanta gente, o envolvimento de tantas famílias, a confiança de tantas famílias em colocar aqui para estudar os seus filhos por 10, 15, 16, 17 anos, de uma instituição que tinha disponível na sua mão, na sua mesa, no seu quadro, o que de melhor havia na época para ensinar como se posicionar numa sociedade que vinha crescendo, fundamentados na esperança e na direção de Deus. 120 anos depois, nós somos também aqueles que continuamos plantando. Aqui tem vários professores na frente, lá atrás também, vários colaboradores. Se eu pedir para todos que já trabalharam ou estudaram aqui no colégio, talvez uns 2 ou 3 fiquem sentados. Porque muitos tiveram a oportunidade de alimentar-se dos frutos que aqui foram gerados. Os recursos ainda são escassos. As dificuldades permanecem, talvez com uma roupagem diferente. Mas o empenho da gente permanece o mesmo. Porque o empenho de Deus na sua palavra, de fazer com que esta obra continue, é a mesma. Permanece a mesma. Frequentemente a gente diz assim, né? Através da educação a gente consegue plantar um mundo melhor, e humanamente falando, pensando assim, é verdade, está correto.
Humanamente falando, através da educação, a gente vai plantando, aluno por aluno, um mundo melhor. E o pastor Mahler e os colaboradores que começaram este colégio em 1902 estavam certos disso também. O pastor Mahler era um pastor luterano, estava familiarizado com o ideal de que ao lado de uma igreja luterana que anuncia Jesus como o Senhor da vida neste mundo e da vida eterna, também seria necessário uma escola, ter pessoas habilitadas a que produzam bons frutos na sociedade, no lugar em que Deus as colocou para viver, e especialmente a produzir bons frutos pela fé que conduz à vida eterna. Os primeiros colaboradores do colégio também estavam familiarizados com as ideias pedagógicas de Lutero, com as tentativas de Lutero, de que para cada real empregado, né, lá no texto ele fala assim, para cada ducado, era a moeda corrente da época dele, para cada ducado envolvido numa guerra ou disponibilizado para uma guerra, outros 1000 deveriam ser colocados na educação. Isso é o pastor Lutero falando. E ao lado de uma igreja, uma escola. Para que assim as crianças e os jovens pudessem entender a como cuidar melhor da criação de Deus, como cuidar melhor do seu próprio corpo, como se fossem durar para sempre. E também a cuidar da sua própria alma, como se amanhã chegasse o dia da morte e o encontro com Deus, na bem-aventurança, na eternidade. Quantas oportunidades as pessoas tiveram de ouvir o evangelho aqui dentro, de sentir-se em meio à escuridão e aos percalços da vida, uma palavra que fosse, uma semente, uma só semente, só uma. E aquela semente permaneceu e frutificou. E sabe-se lá quantos alimentou também. Se essa semeadura vale para uma escola como a nossa, e também para uma comunidade como a nossa, que aqui está, 2 meses depois do Colégio Concórdia, em dezembro de 1902, caminham juntas desde então, isso da semeadura vale para cada um de nós, para cada um de vocês. A semeadura é feita constantemente, ela está disponível, e ela é abundante, ela é rica, ela está em todos os cantos e lugares. Será que ela tem espaço no solo da nossa vida? Será que os nossos ouvidos e os nossos corações estão ali abertos para que ali se enraize algo forte, que não apenas passa com o tempo, mas que perdura para a vida eterna? A semeadura da qual fala Jesus na parábola do Evangelho de Mateus também vale para mim hoje, vale para cada um de vocês, na certeza de que a palavra de Deus permanece para sempre. Quanta coisa mudou em 120 anos! Quantas guerras, quantos problemas políticos e econômicos, quantas catástrofes, quantos prédios e cores e diferentes, quantas pessoas, quantos alunos, quantas famílias. Gente, não dá para contar depois de 120 anos. Mas dá para reconhecer a bênção e o privilégio que Deus concede a mim, concede a cada um de vocês, de usufruir, de alimentar-se dos frutos da palavra de Deus e de também alimentar a outros, nessa certeza de que tudo muda, tudo passa, nós também passaremos, mas a palavra de Deus, como uma semente que vai frutificando, permanece para sempre. Que essa certeza, sim, crie raízes no coração e na mente de vocês, nesta vida, na direção de Deus, na palavra de Deus, rumo à eternidade. Em nome de Jesus, o Senhor e Salvador. Amém.